porque me dá um trabalho infeliz esse negócio. É só por isso. Mas tranquilo, tá certo? Professor, a sua matéria, você só passa prova, você também passa trabalho avaliativo? Passo, moça, passo atividade também. Eu vou passar exercício para valer ponto. Professor, se depois... Ok, moça. Professor. Oi. Se depois, se eu puder disponibilizar aí o canal do YouTube aí para a gente acompanhar o senhor, seria interessante. Outra coisa, essa forma de avaliar, de puxar do aluno, não ligando ele a assistir aula, é uma forma boa essa forma, porque todos nós somos responsáveis. E a questão da falta de ajudar o aluno, aquele que contribui, que está sempre assistindo aula, também seria interessante, sabe? Uhum. Eu sou não faz esse controle, mas ajudaria, né? Ajuda, né? Entendeu? Sim. Tá certo? Certo, certo. Contando a presença, né? Sim, o aluno sim. está presente, ele deveria ter algum benefício. Entendo. Tá certo? Porque ajudaria a gente lá na frente, né? Isso. Essa metodologia, acho que a maioria dos professores aí da UFES, eles ficam isso aí. Tá certo? Certo, tranquilo. Pronto. Essas coisas é bom que vocês deem esse retorno, né? Para a gente poder avançar aí no. Certo? Tranquilo. Muito boa a sua observação. Tá, deixa eu colocar aqui, então, cadê o canal para vocês acessarem aí. Aí eu vou fazer como eu fazia, vou voltar a gravar as aulas, vou disponibilizá-la no canal e aí, porque assim, é feito uma capa, é feito um trabalho de edição, blá, 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 enfim. Mas... Tá gravando agora, certo? Sim, Jorge, você está com a mão levantada, mas já Não, foi? professor, desculpa, eu já fui atendido já. Não, tranquilo. Bom, aí, voltando então à pergunta lá de Jorge, né? Jorge disse, rapaz, eu vou ter que um trabalheira danada de puxar o canal lá do São Francisco, né, Jorge? Volta aí, porque foram tantas perguntas depois que eu me perdi. Vai ter que puxar a água lá do São Francisco, para passar de frente lá à minha casa, para que eu tenha água no meu riachozinho canalizado. Aí onde é que a matemática... a matemática entraria nesse caso? Eu sei que tem física, tem construção de canal, tem um bocado de coisa aí, engenharia civil, tudo, né, professor? Olha, Jorge, eu sou péssimo de desenhos. Vou me sacaneasse agora aqui nisso. Olha lá. Aí, Jorge, tem que... Aqui é o São Francisco. Olha só. Olha como o Jorge me sacaneou agora. Aqui é o São Francisco. E ele tem que canalizar a água lá do São Francisco para a casa dele. E agora, gente? Aonde é que tem matemática nesse negócio? Né? Lá vem a água lá, olha. Vai chegar na tua casa. Né? Tem que puxar a água lá do São Francisco para chegar na sua casa. Quais são os conceitos? Alguém poderia me ajudar? O que é que de matemática a gente tem como usar aí? A metragem aí da tubulação, não é isso? Isso. A topografia, né? Exatamente. Diferença de nível. Metragem, como alguém falou aí, que desculpa, eu estou de costa, não ouvi, a topografia. Exato. Isso aqui, você relaciona cálculo de área, né? Área, volume. Área e volume já leva a integral, cálculo de integral, é cálculo de área, né? Distância, volume, proporção, razão, né?
do que você... Assim, tem diversos conceitos matemáticos aqui. Diversos. Se você depois for puxar para o custo, os custos, né? Você precisa fazer uma relação de custo-benefício, tá? Porque, de repente, né, se for muito distante, a gente não sabe a distância, né? Você também vai gastar com energia, né? Todo esse modelo, percebe, Jorge? Que tem que ser criado um modelo. Você tem que criar um modelo, porque às vezes, olha, é interessante vocês quebrarem alguns paradigmas que a gente tem lá da educação básica. Modelo, né? Modelo, a gente pensa que... o que é modelo para mim? Né? O que é que eu penso como modelo? Um modelo matemático, ele tem estratégia, tem um planejamento e tem a execução. Tá? Vocês já... Eu acho que vocês já assistiram aquele filme Uma Mente Brilhante, né? Filme antigo, aí muita gente já assistiu. Uma Mente Brilhante, já? No filme Uma Mente Brilhante, o matemático ele recebe o prêmio Nobel, né, por meio de uma relação que ele faz, né, para se ter aí como resposta a teoria dos jogos. Né? Na teoria dos jogos, para você ter uma ideia, o jogo, se vocês já leram alguma coisa ou não leram de teoria dos jogos, o jogo, na verdade, não existe um vencedor, certo? Não existe um vencedor no jogo. O vencedor já foi uma interpretação que a gente deu. A teoria dos jogos ela foi desenvolvida para que você desenvolva uma estratégia por meio e essa estratégia ela seja executada por meio de um plano, tá? Então você tem estratégia, planejamento e execução. Você tem que parar e ver, ora, como o Jorge falou, será que para resolver o meu problema eu tenho que puxar a água do São Francisco? Né? Para puxar a água do São Francisco, eu preciso fazer o quê? Qual é a estratégia que eu vou usar para puxar a água? Qual o tipo de cano, como algum colega de vocês aí falou? Tem o tipo de cano da tubulação, tem o diâmetro da tubulação, tem a quantidade de metros de tubulação. Né? Essa aí seria uma parte técnico mais burocrática, digamos assim. A parte técnico-científica, ela seria feita exatamente partindo desses 3 pontos aqui. Eu preciso dessa estratégia para eu pensar, né, nessa solução. Eu vou ter que ter um planejamento de saber que eu vou trazer de lá até aqui, o quanto é que eu vou gastar, o custo-benefício, toda essa relação, Jorge, aí tem elementos matemáticos, percebeu? Não, viu, professor? Quando a gente fala assim, eu particularmente, a gente fala matemática, por exemplo, tem a figura do matemático, o profissional que estuda matemática, por exemplo. Quando eu vou fazer um problema desse, Sim. puxar água do São Francisco para Angicos, por exemplo, Uhum. eu faço primeiro um estudo de viabilidade socioeconômica, né, como o senhor muito bem falou aí. Aí eu faço um projeto básico, depois eu pôr projeto executivo, tal, aí faz todo esse negócio. E o que eu tava querendo entender é o seguinte, não é o profissional de matemática que efetivamente que toca um projeto desse aí, ou seja, a matemática entra muito como elementos de apoio à execução de tudo isso. É isso mesmo, professor? Exatamente. Na parte de cálculo de estrutural e viabilização do projeto. Né? Porque, por exemplo, se você hoje dissesse, Ricardo, eu estou querendo, sei lá, abrir uma empresa de polpa de fruta. Um exemplo, né? É uma empresa. Estou com dinheiro aqui, na minha região não tem, eu quero abrir. E aí eu quero saber por quanto é que eu vou vender essa polpa, qual vai ser digamos, o saquinho vai ser de 100 ml, de 200 ml, né?
Tudo isso existe essa relação de um modelo que vai dizer para você, inclusive, né? Jorge, é o seguinte, o teu concorrente, o saquinho da polpa é de 100 ml. Tu vais fazer um saquinho com 110 ml, tá? E tu vais cobrar o mesmo preço, ou então tu vais dar um desconto de 5%, 10%. Quer dizer, esse teu marketing, né, vai dizer para o pessoal, para o consumidor final, dizer, poxa, a polpa de fruta de Jorge, ela tem 10% a mais e ela é 5% mais barata. Claro que eu vou comprar essa. Né? Então, a viabilidade desse projeto, ele vai ser feito em cima de um cálculo que a gente vai estruturar um modelo, né, onde esse modelo vai ser bem específico. Né? Por quê? Porque a gente vai ver essa situação, por exemplo, que você tem de água, porque você vai ter que investir para trazer água para lá. Todo esse custo tem que ser repassado. Né? Não vai ficar para você. Então, o que você vai investir, né, em linhas gerais, disso aí o que vai ser resultado, o que vai suprir como resultado para o valor final do produto. Então, na hora que a gente faz isso, esse modelo, ele vai dizer para você qual é a fórmula, né, que você vai usar para ter o lucro, né, vai ter o custo, né, e vai ter o lucro final em cima da venda do produto. Então, tudo isso é em cima de um modelo que não é mais uma relação de exaustão e uma relação de indução. Por quê? Porque essa relação de exaustão e indução ficou para outros elementos, e a situação que você tem agora é uma situação específica, que a gente tem que criar um modelo para que a gente chegue a dar a solução aí e viabilizar o seu projeto. Entende? Então, é coisa bem específica. A matemática hoje não gira mais em torno disso. Aí você pode dizer, não, mas não usa mais exaustão e indução. É usado sim, mas para uma matemática pura, para os matemáticos puros. Né? O que a gente precisa entender mais é essa relação de um modelo que a gente vai usar para a gente, para um progresso, né, de um processo que a gente tem que evoluir. Tá? Mas, para a gente chegar nesse estágio, a gente precisa passar aqui pelos modelos que a matemática traz. Tá certo? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Professor, você não está melhor, não? Da gripe? Oi, Valesca. Ainda não estou 100% não, Valesca. É isso que eu ia perguntar, professor. O senhor está em condição da aula, professor? O senhor já vem convalescendo aí desse seu problema de garganta? Não é, rapaz? Foram 10 dias, terminei a medicação ontem. Né? Aí estou indo para o médico hoje à tarde para uma consulta e amanhã eu vou fazer exame. Mas vamos lá, vamos seguir. Vou molhando a garganta aqui e a gente segue. Faz gagarejo com romã. Com romã, né, Valesca? Bom, aí vejam. Então, vamos partir de uma ideia inicial, né, quando a gente traz essa relação da matemática, né, na relação de conjuntos. Tá? Veja, os conjuntos, a gente parte aqui de uma ideia principal, onde a gente tem aqui os naturais, onde A pertence a N, né? Se eu considerar aqui um A que pertence a N, e B que também pertence a N, naturais. Tá? Para vocês lembrarem bem disso. Ora, quando a gente parte dessa ideia, né, de conjuntos dos naturais, vocês lembram muito bem que esses elementos dos conjuntos naturais, eles trazem aí operações e propriedades. Vocês lembram disso, né? E aí, as operações
que a gente vai perceber que estão nele, né? Que operações são essas e que propriedades são essas. E, na verdade, a gente tenta perceber por eliminação. Ou seja, quando a gente diz que o que caracteriza um conjunto são as operações e as propriedades, a gente pode ir agora por eliminação, né? Ver qual é a operação ou a propriedade dessa operação que esse conjunto não aceita. Então, considerando aqui as operações, né? As operações que a gente tem no conjunto, vamos chamar adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Então, dentro do conjunto dos naturais, se a gente tem A e B, né, a gente pode passar por essas operações, ou seja, quando eu pegar A e B e somar, o resultado vai continuar sendo um número natural, né? Ó, se eu fizer A mais B pertence a N, A menos B pertence a N, A vezes B pertence a N, e A dividido por B, né, com B diferente de zero, pertence a N. Lembram dessa relação? Quando a gente diz isso, a gente está dizendo que aceita sempre, né? Ou seja, o número A é um natural, o número B é um natural, então A mais B é natural? Sim? E aí? Ou seja, o conjunto dos naturais, ele aceita as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão sempre? Sim. Fala, Hércules. Fala, não, perdão, Ícolas. Ícolas, né? Apertei sem querer, Ah, apertou sem querer, tá. Sim, mas creio eu que sim, professor. Todos os números naturais não são aqueles que tanto são positivos como negativos? não. Os naturais, quais são os números naturais? De 1 ao mais infinito. De zero. De zero a infinito. Os negativos, eles não são naturais? Números negativos são naturais? São números Inteiros. inteiros. Tá? Então, ó, essas operações aqui são todas verdades? A1, A2, A3 e A4, né? Vamos pegar dois números naturais e somar. Se eu pegar aqui dois números naturais qualquer somar, vai dar um natural. Subtrair vai dar um natural. Se eu fizer aqui e aí? Sempre natural? A 2 não. Pela operação 2? Não. Então, o que é que acontece? Os números naturais, eles não aceitam sempre, né,
a operação de subtração. Eles não aceitam a operação de subtração. Justamente por não aceitar a operação de subtração, né, porque ele não tem os negativos, e aí existiu a necessidade de ter o conjunto dos inteiros. Né? Onde os inteiros, a gente vai ter aí os negativos. Né? Vai ter os números negativos, com os inteiros. Ok? Alguém falou alguma coisa? Não. Tá. Então, nos inteiros é que vão aparecer aí os números negativos, que é o representado por quê? Tá? Agora, com os inteiros, aí você vai ter o quê? De menos infinito a mais infinito. A mais infinito. Ó. Então, esse estudo, veja, o que é que a gente tem que entender a partir de agora? A gente tem que entender que, a partir dos naturais, a gente vai passar para os conjuntos adiante, né? Inteiros, né? E a gente avança de acordo com o que o conjunto anterior deixou de atender. Quando no início a gente tem os conjuntos dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, todos os naturais são do zero até mais infinito, a gente percebeu que existe a necessidade agora dos negativos. Tá? E aí, né, esses números agora, o zero já está ali. Esses números agora, que são o conjunto dos de quê? Dos racionais. Por quê? Porque nos naturais, nem sempre a subtração ela é aceita. Então, percebam que essas 4 operações é que vão dizer para a gente, né, se o conjunto ele é fechado, né, se ele atende aí as operações. Tá? Então, a gente passa a perceber essa relação agora nos inteiros. Tá? Então, veja. O que é que vai acontecer com os inteiros? Partindo dos naturais, nós vamos ter agora o conjunto dos inteiros, que é o quê? É de menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, infinito. Tá? Aqui o conjunto quê? Então, se eu disser que A e B pertencem a Q, tá? Eu digo que A mais B pertence a Q, A menos B pertence a Q, A vezes B pertence a Q, e A dividido por B, onde B é diferente de zero, pertence a Q. E agora? Né? A gente vai passar a estudar agora o quê? Professor, nas questão também o senhor usa pi? Se usa pi? Sim, nas suas questões o senhor passa? Sim, o pi vai estar no conjunto dos reais, né? Conjunto dos reais, sim. A gente vai usar na área, quando a gente for trabalhar com trigonometria, mas a gente vai falar dele também. Né? Quando tiver os arcos trigonométricos, aí a gente passa a trabalhar com valores de pi. Tá? Então, veja. Tá bom. Ok, moça? Tá bom, tô concordando. Certo, tá já. Mas a gente vai falar dele. Aqui, então, as operações são todas aceitas? A quarta não, Por quê? porque não aceita número decimal, os inteiros. Já tá Isso. dizendo é inteiro. Né? Quando você pegar aqui, vamos lá, menos 2 somado com menos 1. Tá? Menos 3. Aqui, menos 2
subtraído por menos 1. Dá quanto? Dá menos 1, né? Aqui menos 2 vezes menos 1, dá 2. E aqui menos 2 dividido por menos 1. Ah, não, aqui vai dar inteiro. Então tem que pegar ao contrário, né? Menos 1 dividido por menos 2. Vai dar 0,5. 0,5 não pertence aqui. Professor desfocou. Ah, voltou agora. Voltou? Ah, dois números racionais somados, vai continuar irracional. Aliás, perdão, racional. Né? Subtração de dois racionais também continua racional. Só que aí, assim, aliás, perdão, inteiros, perdão. Tá? Dois números inteiros somados, dois números inteiros subtraídos, multiplicados, mas na hora de dividir não deu um número inteiro, deu um número racional. Tá? Então, aí, não, como não pertence, a gente precisa de um novo conjunto. Então, essa relação vai levar ao conjunto aqui dos racionais. Tá? Aliás, gente, eu troquei aqui, foi? Aqui Z está trocado, perdão. Aqui o Z e aqui é aqui. Esse aqui é Z. São os inteiros. Aí, depois dos racionais, a gente tem os irracionais, que são as raízes, não é? E quando juntar os irracionais com os racionais, a gente chega no conjunto dos reais. Não é? Por quê? Depois dos números racionais, que são esses números, a gente tem aí naturais inteiros, racionais que são escritos na forma de fração, os irracionais, né? E quando a gente junta, a gente tem aí os reais. Né? A união dos racionais com os irracionais, a gente chega nos números reais. Aí depois, em outro conjunto, aparecem aí os números complexos. Né? Que são as raízes de número negativo. Esses a gente não deve trabalhar com eles, não. Tá? Então, o que a gente vai estudar com as operações de polinômios, né, elas vão estar relacionadas aqui ao conjunto dos reais. Né? O conjunto dos reais é a união dos racionais com os irracionais. Racionais que vai integrar naturais, inteiros, né, e os números em forma de fração, né, como a gente fez aqui. Tá? E depois os números irracionais, né, que são as dízimas. Periódicas e não periódicas. Periódicas e não periódicas. Dízimas gerais. E aí a gente junta isso no conjunto dos números reais. Né? Aí, diante da ideia dos conjuntos que a gente tem, aí é que a gente passa a estudar, né, toda essa relação de polinômio e equações polinomiais. Né? Isso a gente avança aí com o estudo partindo dessas operações e propriedades de cada conjunto. Tá? Aí vamos ver quais são essas operações, de fato, como elas acontecem dentro do que a gente traz como polinômio, como monômio e polinômio. Aqui a gente está só relembrando para vocês, tá? Só relembrando a vocês essa relação com o conjunto. Microfone aberto aí, Guilherme. Bom, veja, vocês chegaram a ver os exercícios lá de pré-cálculo? Pelo menos eu não. Não? Ah,
É bom verificarem lá. Vamos trabalhar alguns aqui, né, para que vocês possam entender adiante. Veja. Quando a gente tem AX elevado ao quadrado, por exemplo, né, ou AX, vamos colocar na forma genérica primeiro, AX elevado a N. Quando a gente tem AX elevado a N, isso aqui a gente tem o A, a gente chama de coeficiente, o X, a gente chama de variável, e o N é o índice ou expoente. E esse elemento, AX elevado a N, né, a gente chama de monômio. E aí, quando você tem mais de um monômio, onde esses monômios eles estão interligados por operações, né, uma daquelas 4 operações que a gente tem, adição, subtração, multiplicação e divisão, né, quando eles estão aí interligados, né, por meio dessas operações, a gente chama de um polinômio, porque o monômio, mais de um monômio, polinômio, mais de um monômio. Esse polinômio, como a gente traz aí, ele pode ser, por exemplo, AX mais B. X mais BX ao quadrado. Quando a gente tem mais de um monômio, a gente já tem um polinômio. Como eu posso ter AX mais BX ao quadrado mais CX ao cubo. Ou menos, vou colocar aqui um menos só para trabalhar com adição e subtração, por exemplo. Então, partindo dessa estrutura, a gente começa a ter aí a criação dos polinômios. Né? E o polinômio, né, ele tem esses termos que a gente iniciou destacando aqui, o coeficiente, a variável e o índice. Índice ou expoente. E esse índice ou expoente é quem determina o grau do polinômio. Veja, isso é importante vocês entenderem, que determina o grau do polinômio. Quem tem grau é o polinômio, não é a função. Portanto, veja se vocês conseguem, a partir de hoje, falar função polinomial do primeiro grau, função polinomial do segundo grau, função polinomial do terceiro grau, função polinomial de grau n. Tá? Porque função não tem grau. Quem tem grau, ou seja, o grau, pertence ao polinômio que está associado à função. É até admissível que estudante da educação básica chame função do primeiro grau, função do segundo grau. Por quê? Porque eles escutaram os professores deles falarem dessa forma, mas de forma errada. Porque o grau está associado, digo mais uma vez, ao polinômio. Função não tem grau. Tá? Função está associada à fórmula que é o polinômio. Professor, tem como o senhor resolver uma questão dessa aí, por favor? Tem, moça. Vamos dar um exemplo agora. Né? Vamos pegar aqui um exemplo de um polinômio aqui. Aí o polinômio, veja, foi Valesca, foi quem falou? Foi eu mesma. Tá. Aí, Valesca, o polinômio, o polinômio, ele tanto pode ser usado somente como uma expressão, como ele pode ser utilizado como uma equação.
que tem diferença. Tá? Uma expressão polinomial, ela não é igualada a nada. É somente o polinômio escrito. X ao quadrado mais 3x mais 5 mais 5. É uma expressão. Tá? Quando trata-se de uma equação ou inequação polinomial, aí é porque você está igualando alguma coisa. Né? Quando você pega um polinômio e iguala a zero ou iguala a qualquer outro valor, ele deixa de ser uma expressão e passa a ser uma equação polinomial. E aí, quando... Opa, peraí que meu celular, a bateria está descarregando aqui do notebook, estava desligado, gente. Opa. Aqui. Ele está informando aqui também. E aí, quando você pega essa expressão, Valesca, e você coloca um sinal de desigualdade, aquele sinal de maior que, ou de menor que, ou de maior igual, ou de menor igual, aí você está tratando de inequação. Tá? Então, vamos por partes. Vou colocar aqui para você primeiro um polinômio. Tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Acho que vocês têm aí no livro de vocês. Tá? Ó, na parte de... na parte do teste de verificação. Vou pegar daqui, porque aí vocês acompanham aí do livro de vocês. Então, exemplo. Considere a expressão vou colocar a primeira expressão, depois eu coloco a equação. Menos 12. Veja. Aqui, por exemplo, considere a expressão polinomial. X ao quadrado, menos x, menos 12. E x mais 5. Né? São duas expressões. A expressão da letra A, a expressão da letra B. Então, a expressão só está apresentando para a gente um polinômio. Né? Um polinômio da letra A, aqui que é um polinômio. Qual é o grau desse polinômio? Veja, que a gente disse aqui que o n, que é o índice ou expoente, é quem determina o grau do polinômio. Tá? Então, se é quem determina o grau do polinômio, na letra A, a gente tem uma expressão polinomial de que grau? Do grau. E na letra B, qual o grau da expressão da polinomial da letra B? Primeiro grau. Né? É lógico que tanto o menos 12 quanto o mais 5, ou seja, o 12 e o 5, né? Aqui, como eles não estão associados aí a uma variável, aí eles estão chamados de termo independente. No polinômio, quando o termo não está associado a uma variável, ele é chamado de termo independente. Já está dizendo, né? O valor é esse, independente aí do valor da variável.
Já no caso da expressão, ó, aqui, como a gente igualou, a expressão passa a ser uma equação. Tá? Aqui a gente tem agora uma equação e aqui a gente tem uma equação. Se a gente tivesse escrito dessa forma, aí isso aqui passaria a ser uma inequação polinomial. Tá? Aqui já seria inequação, nesse caso. Porque aí já está com um sinal de desigualdade. Né? Os sinais de desigualdade, que são maior, menor, maior igual, menor igual. Esses são os sinais de desigualdade. Né? Sinal de desigualdade. Certo? Bom, aí, nesse caso, Valesca, aí a gente tem como determinar aqui as raízes. Quando trata de equação polinomial ou de inequação polinomial, aí a gente pode chegar nas raízes, calcular as raízes. Né? Aí, assim, para o cálculo de raízes, a gente tem o método de resolver, né? Esse cálculo de raízes. Então, vamos ver. Nesse caso aqui, x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Não é? Como é que a gente... De posse de uma equação polinomial do segundo grau, né? Como é que a gente faz aqui o cálculo das raízes? São as raízes. Veja. Aí, Jorge, você tanto pode trabalhar por exaustão, certo? Esse caso aí, como você tem mais de uma forma de chegar às raízes dessa equação polinomial do segundo grau. Você pode fazer por meio da fórmula de Bhaskara, por exemplo. Você pode fazer por meio da fórmula de soma e produto. Aí é como diz o ditado, quem manda é o freguês. Né? Vocês acham mais simples fazer fórmula de Bhaskara? Faz pela fórmula de Bhaskara. Se você acha mais simples pela fórmula de soma e produto das raízes, faz pela soma e o produto das raízes. O importante é que ache, que determine as raízes dessa equação polinomial do segundo grau. Tá? Eu vou usar o método da soma e produto. Para chegar no resultado. Né? De tal forma que eu digo que a raiz de a x1 mais x2, ou x' mais x2' é menos b sobre a soma. E que o produto delas é c sobre a. Então, quando eu fizer a soma menos b sobre a, o b, como é menos 1, vai ficar menos 1 sobre 1. E aqui é c sobre a. Menos com menos dá mais. A soma dá 1. E o produto dá menos 12. Dois números que multiplicado dá menos 12 e que somado dá 1. Quais são? Não entendi. Menos 3 e 4, né? Quando somar dá 1 e quando multiplicar dá menos 12. Então, a raiz dessa equação vai ser quem?
menos 3 e 4 são as raízes. Então, x ao quadrado menos x menos 12 pode ser escrito na forma fatorada, usando aqui as raízes. Né? Próprio sinal, o sinal de negativo fica positivo, x mais 3 e x menos 4. Por quê? Porque na forma geral, quando a gente tem na soma do produto, você tem que ax ao quadrado mais bx mais c vai ser escrito por x menos x1 multiplica x menos x2. E aí determina as raízes e escreve, portanto, o polinômio na forma fatorada. Certo? Escreve, portanto, na forma fatorada. Tá? Certo? Então, aí, Valesca, aí a gente traz uma representação dessa forma, né? De uma equação polinomial do segundo grau, onde a gente precisou calcular as raízes, para que daí a gente escreva, né, essa equação polinomial do segundo grau na forma fatorada, que é o produto de dois fatores, usando aí as raízes, né, pelo método de soma e produto. Essa aqui é a forma geral, onde a gente vai utilizar dela, né, para calcular. Tá certo? Bom, é importante que vocês tenham aí, vamos colocar aqui como prazeres de casa. Prazeres de casa, vocês vão fazer aí as questões que eu falei lá do livro, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo que é do próprio livro, tá? Para vocês resolverem. Como prazeres de casa, é fazer a solução, resolver essa questão. Cadê x mais 1 igual a 2x menos 1 sobre x. Professor, o senhor já vai acabar a aula porque está passando a atividade para casa já? Ou é só está passando só para a gente ficar ligado mesmo? Não, eu vou. A gente está terminando a aula. Eu até já passei um pouquinho do horário, né? Eu fui ver agora que eu passei um pouquinho do horário. Mas o horário do senhor termina de que hora mesmo? De 11. Ah, eu pensava que terminava de 11h30. Não, é de 11. Eu fui ver agora que a gente passou um pouquinho. Mas Professor, aí vai ser só essa questão para casa? Não, essa aqui eu estou colocando como prazeres de casa, para vocês acharem a solução, mas vocês têm as questões do teste de verificação do livro, do início do capítulo do livro, lá. Tá? Do livro de história. Ô, professor, mas aquelas questões de verificação do livro é para fazer quantas daquelas questões? Para vocês fazerem e as que tiverem dúvida, a gente ir trabalhando aqui. Eu vou trabalhar em cima delas, entendeu? Mas aí... Eu até agora só fiz só 3 questões, assim, no começo. Fez o quê? 3 questões. Eu estava fazendo as outras atividades, eu nem foquei muito nela, mas eu vou tentar fazer mais. Entendi. Questões. Uhum. Aqui também tem muita coisa que eu também nem vi ainda, então também tem umas questões que eu nem sei. Professor, no caso é só para estudo, não é ela? É para vocês fazerem lá. Ah, entendi. Entendeu? Sim, tá. Veja, o horário que eu recebi da aula é de 9h45 às 11h. Aí tem para vocês que é 11h45? Não, 11h35, na verdade. 11h35 no caso aí, né? 11h35. De 9h45 até 11h35, é isso? É porque tem como se fosse 2 horários. Tá. É 2 horários. 2 horários. Tá bom. Então pronto. Então vamos adiante. Ótimo. Eu tinha visto até 11. Tá? Então, veja. Essa questão aqui, assim como as questões do livro,
vocês vão fazer como prazeres de casa, tá? É para determinar a solução dessa equação. Tá? Mas vamos seguir, então. Professor faz gargarejo com água morna e sal, que age como um antibactericida na garganta. Eu fazendo com... Eu até acrescentei alho, que eu acho que foi você quem me falou na aula passada. Aí eu amasso o alho, coloco na água com sal e gargarejo. Mas agora, na hora da aula, eu fico, como o médico falou, é bom estar lubrificando, né? A água mesmo, para poder não agredir muito. Entende? É mais para essa coisa de não agredir tanto, porque a aula a gente fala muito, né? Então, tem que estar molhando a garganta. Bom, vejam só. Aí a gente tem... Eu vou colocar aqui, então, algumas expressões para a gente trabalhar, né? Porque a gente colocou nós temos expressões e temos equações, né? E como trabalhar essas expressões? As expressões, normalmente, ela vem com característica para fazer a simplificação. Então, deixa eu colocar essa aqui. Veja, no caso da expressão, né, quando a gente se depara com a expressão, normalmente, essa expressão ela vem com o intuito da gente fazer uma simplificação. Né? Veja, na hora que a gente faz o cálculo da derivada de um polinômio, por exemplo, a gente faz a derivada primeira de um polinômio, e aí a gente se depara com uma situação de expressão. Tá? Essa situação de expressão, a gente precisa levar a uma simplificação dessa expressão. Nesse caso, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar os termos que são semelhantes e trabalhar as operações de expressão. E aí, como fazer isso? Existe a regra que diz que em uma expressão, né, quando você vai trabalhar uma operação, né, que aí no caso nós temos a operação de multiplicação e divisão, né, existem regras tanto para um quanto para outro. No caso da multiplicação, né, você vai pegar os termos que são semelhantes, a gente tem aqui x, né, x, y e y. No caso, se fosse a multiplicação, a gente pegaria o termo semelhante, repete esse termo e faz a soma, né, dos valores de expoente. Quando a gente tem multiplicação. Como no caso aqui a gente vai ter divisão, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar os termos que são semelhantes na divisão, ó, x e x, e aqui y e y, né? Para simplificar, a gente vai repetir o termo e vai subtrair os valores do expoente. Né? Como é que é isso? Ó, eu vou repetir aqui o 3, que é a constante,
Com o x que está dividindo, eu vou multiplicar aqui x elevado a 3 meios. O 2 que está no denominador, ele vai subtrair o que está no numerador. Menos 2. Então, essa operação a gente faz com o x. Ó. X no numerador e no denominador, a gente repete o x e subtrai o 3 sobre 2 do 2. A mesma coisa a gente vai repetir no y. Né? Vai ser, ó, vezes y. Aí o y no numerador tem 3. Aqui está dentro do parênteses, né? Agora, como eu vou subtrair e já está negativo, vai ter uma troca de sinal aqui. Vai ficar mais 1 sobre 2. Tudo isso elevado a menos 2. Tá? Então, a gente aplica a regra para as duas variáveis, x e y. Né? Ó, repete a constante. A variável x a gente repetiu e subtraiu 3 menos 2. Repetiu a variável y e subtraiu 3 com menos 1 sobre 2, que aí fica um positivo, elevado a menos 2. Aí agora o que é que a gente tem? A gente tem que resolver essas frações aqui. Ó. Se eu tenho 3 sobre 2 menos 2, né? Isso aqui o mínimo vai ser 2. Aí vai ficar o quê? 3 menos 4 vai ser menos 1 sobre 2. E a outra fração que é 3 mais 1 sobre 2. Aí vai ficar o quê? 6 mais 1 sobre 2, que é 7 sobre 2. Portanto, a gente vai ter o quê? 3 elevado a vezes x elevado a menos 1 meio vezes y elevado a 7 meios. Tudo isso elevado a menos 2. Tá? E aí a gente pegou agora os expoentes aqui. Resolvendo a fração. O que é que a gente vai ter agora? Né? Professor, eu não entendi essa parte aí, não. Como que 1 mais 2 deu 2? Qual a valência aqui da fração? Não estou entendendo, não. Tá. É o seguinte. Como a gente tem aqui 3... Aliás, x elevado a 3 sobre 2 menos 2, né? Você tem que resolver essa fração aqui. Essa operação com fração, que no caso é uma subtração de frações. Tem que fazer MVC no caso. Né? Você tem que fazer justamente essa aqui, essa subtração de frações. Foi o que a gente fez aqui, ó. A gente pegou 3 sobre 2 menos 2, né? E aí a gente faz o mínimo. É o mínimo entre eles. Então, o mínimo entre 2 e 1, 2 vezes 1 é 2. Aí 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 3. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 2, 4. Aí fica menos 1 sobre 2. A mesma ideia você vai usar para o y, que tem 3, né, mais 1 sobre 2. Aí foi o que a gente fez. Tá ok agora, Valência? Aí faz o mínimo. 2 vezes o mínimo é 2. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 3, 6. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1. Tô entendendo não, professor. Tô entendendo não. Não, Júlio. É porque no expoente você tem que resolver a fração deles. Você não entendeu o expoente, né? Até aqui tudo bem, né? Aqui. Não deu problema. Veja. O que você tem que fazer aqui é arrumar aqui o expoente. Para arrumar esse expoente, se a gente tem 3 sobre 2 menos 2, precisa fazer aqui o mínimo.
entre eles. Oi, alguém levantou a mão? Eu. Oi, Matheus. Precisa fazer o MMC? Isso, exatamente, é o MMC, ó. O MMC, aí a gente coloca 1 aqui, né? Porque 2 dividido por 1 continua 2. Aí o MMC, entre 2 e 1, que é 2. Aí 2 dividido por 2 dá 4 vezes 3. Oh, perdão, 2 dividido por 1 dá... O 2 é do expoente aí, do que eu tinha botado antes. Aí 2 dividido por 2 dá 1 vezes 3. Aí 2 dividido por 1, 2 vezes 2, 4. Aí por isso que fica menos 1 sobre 2. Agora ficou mais claro. Ótimo. A mesma coisa que a É, gente eu também vai usar... entendi aqui um pouco. Como é? Aí a mesma coisa a gente vai usar agora para o Y. Então você tem 3, que você coloca 1, aí faz o MMC. MMC, aqui de 1 e 2, que é 2. Aí da mesma forma. Aí agora faz 2, aí 2 dividido por 1 dá 2 vezes 3, 6. Mais 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1. Então fica 7 sobre 2. Tá ok? Aí a gente tem os expoentes. Menos 1 sobre 2 e 7 sobre 2. Tudo bem agora? É, mais ou menos. Mais ou menos aonde foi que você não entendeu ainda? É o mesmo cálculo do MMC. Se você entendeu o MMC do primeiro, o segundo também é o MMC. Porque a gente tem 3, aí aqui você coloca 1 para fazer o MMC. Ó. Né? E aí faz, porque aqui tem subtração de fração, né? Então, o MMC de 2 e 1 é 2, aí 2 dividido por 2 dá 1 vezes 3, 3. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 2, 4. Aí fica subtraído aqui, dá menos 1 sobre 2. E aí com o Y da mesma forma, porque vai ser 3 mais 1 sobre 2. 3 mais 1 sobre 2, aí faz o MMC da mesma forma, 2. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 3, 6. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1, 1. Então fica 7 sobre 2. E menos 1 sobre 2, os expoentes. Aí 3 vezes x elevado a menos 1 sobre 2, vezes y elevado a 7 sobre 2. Elevado a menos 2. Aí a gente tem que arrumar ainda isso aí. Então, o que é que acontece? Como a gente tem x elevado a menos 1 meio, né? Esse número aqui, como está negativo, ele vai passar para o denominador e vai ficar de forma positiva. Então, fica 3, que multiplica y elevado a 7 sobre 2, sobre x elevado a 1 sobre 2. Isso aqui vai estar elevado a menos 2. Quando você passa aqui o x que está com expoente negativo, quando ele passa para o denominador, passa com expoente positivo. E aí a gente pode escrever isso na forma de fração. Né? Então, de raiz, aliás. Vai ser raiz quadrada de x. No numerador, a gente vai ficar com 3 vezes raiz quadrada de y elevado a 7 e raiz quadrada de x no denominador, elevado a menos 2. Por quê? Ó? Como aqui está 7 sobre 2, o 2 é o 2 da raiz. Né? E y elevado a 7. Por fim, para você tirar esse número negativo aqui, você vai inverter. Então fica raiz quadrada de x sobre 3 raiz quadrada de y elevado a 7 elevado ao quadrado. Porque como estava com o expoente negativo, a operação é invertida. E aí fica positivo. Então chega aqui de que forma? Aí, ó. Raiz quadrada elimina, fica x. O denominador vai ficar 9, né, ao quadrado 9. Aí, raiz quadrada de y elevado a 7.
Aí vai tirar, né? O raiz quadrada vai ficar 9y elevado a 7. Que elimina a raiz. Aí finaliza aqui. Aí encerra aqui. Tá. Bom, eu vou parar que a garganta está irritando muito. Realmente eu vou parar. Parar que agora está irritando além do normal. Professor, você vai postar no YouTube ainda hoje? Vou postar no YouTube. Vou postar no YouTube. Ok. Tá? Então, por hoje é só. Né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, se cuidem e estudem. Né? Refaçam essa questão, façam a questão lá do livro também, para a gente ir tirando as dúvidas, tá? Para a aula de quarta-feira. Tá ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tá, tchau. Tchau, professor. Melhoras. Obrigado, Valesca. Obrigado. Ricardo, Oi. olha lá na primeira parte da questão. Sim. Não tem um 3x elevado a 3 sobre 2, não é? É. Aí o y está elevado a menos 1 sobre 2 embaixo. Isso. Se eu colocasse já a raiz dali nos dois, dá para cortar? Se colocar raiz. Tipo, não ficaria 3x elevado a 3, não. Raiz de 3x elevado a 3. Ficaria. Faça aí. Aqui ia ficar 3 raiz quadrada de x ao cubo, né? É. Aí eu queria saber se dava para cortar com y de baixo. Não, porque aqui ficaria dessa forma, dentro da raiz. Sim, verdade. Entendeu? Aí não dá para simplificar aqui, não. Tem que fazer essa... Até chegar nesse resultado. Tem que fazer essa distribuição mesmo. E fazendo passo a passo. Você tem que sair daqui, aí fazer as operações aqui de simplificação. É sempre simplificação. Até todo esse procedimento aqui é um procedimento de simplificação de expressão. Mas se fosse positivo ali. Aqui positivo? Sim. Aí ficaria a raiz, né? Aí dava certo, não era? Não. Você disse se aqui ficasse raiz de y embaixo? É. Mas ia simplificar como? Ixi. Não tem como simplificar, não. Você tem que seguir, teria que seguir exatamente o mesmo processo de simplificação, entendeu? Faria aqui, se fosse nesse caso aqui, o em cima é 3, aí como aqui é elevado a 1 meio, né? Aqui é menos 1 meio. Não tem como. Tem que ir no processo de simplificação mesmo. Certo. Valeu. Ok.